E aí, gente, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, vocês e toda a família de vocês. Aparecendo novamente por aqui, né, trazendo vídeos para nossa reflexão. Já vi um bom tempo aí que eu não gravava nada, que eu não postava nenhum vídeo. Fiquei um tempo aí parado, tirei um período para dar uma descansada. E além disso também eu acabei ficando sem um celular decente, né, para fazer vídeos e postar aqui. Então o celular que eu tava não era muito bom, a câmera não era muito boa, então precisei esperar um pouco para poder comprar um celular um pouquinho melhor, que me desse um pouco mais de qualidade de câmera, para que eu pudesse estar postando os vídeos aí para vocês, né? Para gente, para o nosso crescimento aí. O intuito dos vídeos é sempre esse, é sempre ajudar de alguma forma alguém que está com alguma dúvida, trazer um esclarecimento a respeito de alguma coisa, um direcionamento, uma orientação, tá certo? E hoje eu queria falar com vocês, né, falar a respeito de teologia. Eu particularmente, eu sou um adepto do estudo teológico, eu gosto bastante, né? Eu acho que a teologia ela é uma ferramenta que nos possibilita esclarecer determinadas coisas que só a leitura bíblica em si ela não vai responder tão claramente, tá? Deixando claro aqui que, em primeiro lugar, eu acredito nas Escrituras, acredito no poder das Escrituras, acredito na verdade das Escrituras. Eu acredito que as Escrituras têm realmente um poder de transformar o homem, a mulher, a partir do momento que a pessoa decide ler, meditar nas Escrituras, conhecer as Escrituras e, sabe, faz isso sinceramente, né? Eu acredito sim que à medida que a pessoa vai lendo, vai se aprofundando na leitura, isso vai fazendo com que ela cresça na graça, no conhecimento e até seja capacitada, se assim Deus a chamar, para pregar a palavra de Deus. Eu acredito piamente nisso. Mas eu acredito que tem muitas coisas que a gente precisa da teologia para poder responder. A gente precisa do estudo teológico para estar respondendo. Então eu sou um adepto do estudo teológico. Eu conheço algumas pessoas, inclusive alguns irmãos, que têm um certo preconceito com a teologia, e isso para mim é normal, porque no início da minha caminhada cristã eu também tinha um pouco de preconceito com a teologia. Inclusive eu achava que as pessoas que começavam a estudar teologia, elas meio que se perdiam, ficavam meio habitoladas, pensava isso. Porque eu tive um amigo que ele começou a estudar teologia, ele começou a ficar meio estranho assim, em alguns pensamentos, em algumas colocações. E para mim, eu acreditava que a pessoa começava a fazer teologia, para mim ela se perdia em algum aspecto. Mas olha que interessante, teve um outro amigo meu em comum que começou a fazer teologia e esse cara não se perdeu. Então eu cheguei à conclusão de que não é o estudo teológico em si, mas é a pessoa. Então isso vai de pessoa para pessoa. Pode ter pessoa que realmente se perca a partir do momento que ela começa a estudar teologia, e pode ter vão ter pessoas, né, que não vão se perder. Depende muito de cada pessoa. Deixando bem claro aqui, para quem não sabe, que o estudo teológico ele não é estudo da Bíblia, tá? Estudo teológico é uma coisa, estudo da Bíblia é outra. Se você for fazer um curso de teologia, seja um bacharelado aí para ser reconhecido pelo MEC, seja um curso livre, eles não vão te ensinar a ler a Bíblia, tá? Eles não vão te ensinar a sequência de livros bíblicos, não vão te ensinar que existe Novo e Velho Testamento, que são princípios básicos que qualquer pessoa que começa a ler a Bíblia ela vai saber. Não vão te dizer quantos versículos tem a Bíblia e tudo mais, essas coisas que a gente consegue obter simplesmente com um estudo mais raso, né? Não é isso que eles vão te ensinar. Vão haver matérias na teologia que são bem específicas, por exemplo, hermenêutica, exegese, né, bibliologia, angelologia ou angelologia, dá no mesmo, armatiologia, que é a doutrina do pecado, não é? Vão ter outras matérias, vão te ensinar matérias realmente técnicas, que na realidade são ferramentas, né? Tornam-se ferramentas para que a gente consiga entender determinadas coisas que estão nas Escrituras, para que a gente consiga ter uma interpretação mais correta de determinadas coisas. Então, é isso que a teologia é. A teologia, ela não substitui, deixando claro aqui, para quem não sabe, a teologia, ela não substitui a unção, tá?
ela não substitui a leitura bíblica, ela não é substitutiva dessas coisas, ela não substitui a oração, ela não substitui os seus devocionais diários, a teologia não substitui essas coisas. Se alguém pensa em fazer teologia achando que, eu vou começar a fazer teologia logo, não preciso mais tirar tempo para a leitura bíblica, não preciso tirar tempo para oração. Não, olha só, preste atenção. A teologia ela é uma ferramenta e ela tem que complementar essas coisas na sua vida. Ela é uma ferramenta externa. A teologia ela é uma ciência, tá? É uma ciência. Então ela não substitui o devocional diário e não substitui a leitura diária da Bíblia e não substitui a unção. Ela não é aquela história assim, eu vou deixar de lado, eu não vou precisar mais da unção porque agora eu tenho a teologia, eu tenho um estudo teológico. Não. Tem a unção e por meio do estudo teológico pregue ou ensine com a unção, tá? O principal de tudo é a unção de Deus, realmente é a preparação que vem do alto. E como é que se obtém a preparação do alto? Muito simples, é a leitura da palavra, oração e jejuns. Se você fizer essas três coisas, e se Deus assim o chamar, você está apto para pregar o evangelho. Fazendo essas três coisas, leitura da palavra, oração e jejum, você vai estar apto. Agora, se você quer se aprofundar um pouco mais, se você quer ensinar com um pouco mais de profundidade a respeito de algumas coisas que são mais complicadas de se entender dentro das escrituras, então você busca aí fazer teologia e estudar teologia. Pessoas acham que, vou dar um exemplo aqui, pessoas acham que fazer teologia ou estudar teologia é só quando você entra num seminário teológico, quando você vai para uma faculdade teológica ou você faz um curso livre de teologia. Não, veja bem, se você pega as escrituras, né, na sua casa e você adquire alguns determinados livros que vão te auxiliar na leitura das escrituras, na interpretação, né, para ter um melhor entendimento, você já está fazendo teologia. Se você pega a Bíblia em si, você pega uma Bíblia em si, uma Bíblia de estudo, e aí você pensa o seguinte, eu tenho essa Bíblia aqui de estudo, mas eu preciso de uma outra Bíblia também de estudo para que eu possa comparar os textos, fazer uma comparação, cruzar algumas referências, ver certas diferenças. Você já está fazendo teologia. Não está fazendo formalmente, mas está fazendo. Então assim, só para fechar aqui, terminar esse vídeo, que já está um pouco longo, para fechar esse vídeo, a teologia ela é uma ferramenta, tá? E ela pode sim auxiliar você em determinados assuntos que estão escritos na Bíblia, que estão ali expressos na Bíblia. E para fechar mesmo, todos devem fazer teologia? Olha, essa é uma pergunta, essa é uma questão difícil. Eu não posso dizer assim, todos devem fazer ou todos irão fazer teologia. Alguns irão fazer, alguns terão esse interesse, acaba sendo que vai de cada um, vai do interesse e da necessidade de cada um. Se você sente necessidade, então você deve fazer. Se você sente que quer ir mais além, que você quer ir mais a fundo, que você quer ter um entendimento um pouco mais amplo, então sim, é para você, você deve fazer teologia. Se você sente que não, que a leitura bíblica em si, né, por meio da leitura, das orações, dos jejuns, para você já está bom, você já conseguiu alcançar o que você queria, consegue, se você é alguém que prega ou ensina, com isso você já consegue ensinar, você não quer ir muito além, então para você está confortável nesse ponto, então não é para você, tá? Só para que fique claro aí, tá bom? Espero ter esclarecido um pouco a respeito desse assunto. Se não ficou muito claro, querem que eu dê uma continuidade falando um pouco mais a respeito disso, aborde até um pouco a respeito das matérias sobre teologia, comenta aí, deixa um comentário aí que eu faço uma segunda parte falando um pouco a respeito disso. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fique na paz de Cristo.